Olá, amigos da Poletron, sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre temporizador, o que é, como ele funciona e como você deve utilizar ele naquela automação que você deseja fazer, seja residencial, seja industrial. Acompanhe o nosso vídeo. Hoje vamos falar sobre temporizador, conhecido também como relé de tempo. Em sua construção temos três tipos: temporizador mecânico, temporizador eletrônico e temporizador pneumático. O temporizador pneumático é utilizado como acessório de contadores. Seu funcionamento é baseado na passagem do ar por um orifício. Calcula-se o tempo pela passagem que o ar leva para passar por esse orifício. Temporizador eletrônico é um componente que utiliza um circuito eletrônico como base de contagem de tempo. Temporizador eletrônico, eletromecânico. Seu funcionamento é baseado em partes mecânicas para contagem de tempo e taps ou molas para a regulagem do tempo desejado. Existem duas formas para que os contatos mudem de estado nos temporizadores: on delay e off delay. On delay, nesse modo de funcionamento, os contatos mudam de estado após a contagem do tempo. Primeiro energiza o seu temporizador, ele conta o tempo mecânico, pneumática ou eletronicamente, após isso os contatos mudam de estado. Off delay, neste caso o temporizador é energizado, os contatos mudam de estado e ficam nessa condição até o desligamento do temporizador. Após isso, conta-se o tempo e os contatos voltam ao estado de repouso. Logo em seguida, vou demonstrar para você no CAD/CIM o funcionamento dos temporizadores. Vamos gravar agora o funcionamento do temporizador no CAD/CIM. A gente vai simular, então energizamos. Aqui eu estou demonstrando para vocês contato aberto, contato fechado, por isso que essa lâmpada está piscando, tá? Outro contato fechado, por isso essa lâmpada está ligada. Contato fechado, por isso essa lâmpada está piscando. Os demais é contato aberto, que ele vai energizar após o tempo de conexão. Então, vamos simular agora. Ligou o temporizador, ele está contando o tempo. Veja aqui, ele vai contar o tempo e os contatos mudaram de estado. O que era aberto fechou, a lâmpada começou a piscar. O que estava piscando abriu, parou de piscar. O que estava fechado estava ligado, ele abre, desliga a lâmpada, e o aberto que estava aberto fecha e a lâmpada acende. No contato reversível, o contato fechado estava ligando a lâmpada e o contato aberto estava aguardando a contagem de tempo. É assim que funciona o relé de tempo na conexão. Eu desligo, os contatos voltam para o estado de repouso. Agora nós vamos mostrar o funcionamento do temporizador na desconexão. É o off delay. Então nós temos aqui um exemplo de um contato aberto e um contato fechado. Esse é o contato fechado, esse é o contato aberto. Eles irão funcionar da seguinte forma. Vamos energizar o circuito, tá? Por que essa lâmpada está piscando? Porque está no contato fechado. Então ela energiza, permite a passagem da corrente. Essa lâmpada esse contato está fechado, está ligando. Quando eu aciono um relé, ó, aqui entrou energia no A1 e A2, os contatos mudam de estado. O aberto, o que estava fechado, abre, desenergiza o sinalizador. O que estava aberto, fecha e aí passa a energizar o sinalizador. Agora presta atenção como funciona o desligamento do relé. Primeiro eu liguei, ele já mudou o estado dos contatos. Agora eu vou desligar. Olha lá, os contatos mantêm o estado dele. Começa a contar o tempo. Após a contagem do tempo, é que eles voltam para o estado de repouso. É assim que funciona o relé de tempo na desconexão. É o off delay. Agora eu vou dar uma dica prática para vocês. No nosso diagrama, que eu mostrei para vocês lá no CAD/CIM, nós temos o relé de
tempo na conexão. Então, eu tenho que, na prática, me preocupar com isso aqui, ó, A1 e A2. Qual é a tensão do meu componente para mim poder colocar lá no meu diagrama e para mim montar o meu painel. Aqui eu tenho um exemplo prático de como funciona um relé de tempo na conexão, o on delay, para uma partida estrela-triângulo. Né? Eu tenho o contato fechado do tempo aqui, ó, KT, e eu tenho a bobina dele, A1, A2. Quando chegar força aqui no A1, no A2, aí eu vou contar um tempo, porque ele é um delay, e esse contato vai abrir. Esse é um exemplo que eu estou dando para vocês da parte prática de um relé de tempo. Agora eu vou mostrar para você como que é a escolha do componente. O que você tem que sempre ter em mãos é o manualzinho do nosso componente, tá bom? E é aqui que ele vai falar para você, aqui mostrar para você. Eu tenho aqui o L e o N, onde que eu vou energizar o meu relé. No nosso caso é o A1 e o A2. E eu tenho a contagem de tempo, isso aqui é o símbolo de contagem de tempo, e um contato reversível. Se eu quiser que o circuito fique ligado, depois de um tempo ele desenergiza, eu vou ligar no contato fechado. Se eu quiser ligar, se eu quiser que o meu componente, a lógica do meu contato, conte um tempo e depois ligue alguma coisa, eu vou colocar no 11 e no 14. Esse é o manualzinho do nosso JNG. Lembrando que esse cara é fabricado na China. Já nacional, nós temos um manual bem mais elaborado, né? Que é um temporizador eletrônico cíclico. Eu vou mostrar para vocês como que funciona na prática o cíclico, tá? Só mais um minutinho. O que é importante aqui que eu quero mostrar para vocês é o manualzinho. No manual, eu tenho todas as formas em que ele vai ligar e desligar. Tá vendo? É o tempo. O T1 vai ficar ligado, depois o T2 conta um tempo, o T1 vai estar desligado, aí o T1 liga, então fica ciclando entre T1 e T2. O T1 é o tempo que eu quero que ele fica atuando, e o T2 é o tempo que eu quero que ele aguarde para poder ligar, tá bom? É assim que funciona um cíclico do nosso contator, do nosso relézinho. Outra coisa que é importante no nosso manual é essa alimentação aqui. A alimentação, ele pode ser 24 VCC ou VCA ou de 94 a 242, tá bom? E ele tem aqui embaixo, né, a mesma coisa que a gente viu lá no outro, né? A gente tem o A1 e o A2, e nesse caso a nomenclatura aqui é 15, 16, 15 e 18. 15, 16 fechado, ele vai contar um tempo, depois ele vai abrir. 15 e 18 aberto, ele vai contar um tempo, depois ele vai fechar. Agora eu vou mostrar para você como é que é o relé lá por dentro. Eu vou desmontar e você vai ver. Assim é um relé de tempo por dentro, tá? Aqui é onde eu controlo minuto ou segundos, tá? E aqui é onde tem o tripotezinho para me regular a quantidade de tempo de acordo com a escala que eu tenho lá no nosso relé, tá vendo? Eu tenho uma escalinha aqui, ó, de 0 a 15, ou segundos ou minutos. É aqui que eu faço isso, tá? Nesse tripotezinho aqui. Aqui dentro nós temos a parte eletrônica, que de acordo com a frequência da rede, ele vai me dizer qual o tempo. Aqui eu tenho um relézinho, se você conseguir ver aí, ó, é um relézinho, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. É um relézinho de 12 volts corrente contínua, tá? Tá escrito aí, ó, 12 volts corrente contínua. E ele tá saindo para esses contatos aqui, o reversível, o 11, né? E o 14 e o... Deixa eu ver aqui, o 12 e o 14, tá vendo? Focar, 11, 12 e 14, tá? 11, 12 e 14, tá?
Esse relé a gente pegou para mostrar para vocês como funciona o relé, e ele veio com defeito. A gente não sabia qual que era o defeito, então a gente desmontou ele e a gente viu exatamente isso aqui, ó, tá vendo? Você vê aqui um caminho, né, de onde estourou o relé, certo? A gente vai levar lá na loja, a gente vai solicitar a compra, né, a troca. Agora eu vou mostrar para vocês por que que aconteceu isso. E é uma coisa que vocês têm que sempre olhar na hora de conexão, como fazer as conexões para evitar esse tipo de problema. Eu coloquei o fio para você ver qual que é o problema que aconteceu. Tá vendo como que é? Na parte externa, você não consegue ver, você só vê essa janelinha aqui, ó, desse lado aqui, ó. Na parte externa, a gente não consegue ver, né? Lá dentro, a gente só vê os dois fios que a gente tem que conectar. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o que que aconteceu, né? Provavelmente aconteceu. O nosso relé, ele tem os parafusos de conexão muito próximos, tá vendo? Muito próximo. Deixa eu dar uma ampliada aqui para você, tá vendo lá? Muito próximo, né? Então, qualquer fiozinho que saia, né, que o pessoal chama de cabelinho, saia para cá, provocou um curto-circuito aqui, ó. Pode ver que tá tudo preto ali, né? Então, toda vez que você compra um componente que você nunca usou, tal, você dá uma avaliada nisso daqui para você poder não fazer o que aconteceu aqui, né? E pior que os caras me venderam o componente dessa forma, vou ter que ir lá trocar. Por isso que é importante a gente usar os terminais, tá vendo? A gente vai colocar o fio no terminal e não vai ficar aqueles cabelinhos lá. Então, quando você colocar o terminal, eu vou pôr o adequado aqui para esse terminal aqui, ó. A gente coloca o terminal, aí o terminal fica dessa forma aqui, né? Para poder fazer com que o fio não escape de um lado para o outro. Mas o próprio componente, tá vendo? O terminalzinho aqui, né? Da coisa já, o terminalzinho aqui, ó, ele já é suficiente para ficar perto demais, né? 220 volts ele vai dar um curto realmente. Então tome cuidado na conexão do fio. Agora eu vou mostrar para vocês como funciona um relé cíclico, certo? Um relé da Coel, tá? A gente vai ver ele, como que ele funciona. E para você ver, olha as conexões dele, como que é separada, tá vendo? Não tem aquele problema do outro, do fio poder ligar. Eu vou ligar já. Eu liguei o fio aqui no A1, tá vendo aqui, ó? No A1, um fiozinho aqui, e no A2, tá bom? Agora a gente vai fazer um teste, eu vou mostrar para vocês como que funciona o relé cíclico. Bem, eu energizei o nosso relé cíclico, tá? Ele tem aqui os contatos que você pode fazer o que você quiser, tá? Ele vai ciclando, né? De acordo com o nosso diagrama aqui, ó. Bom, eu liguei o relé, ele está ciclando, tá? Agora eu quero que vocês entendam como que funciona, né? Nós temos aqui os contatos dele, certo? 15 e 18, 15 e 16, 25 e 28, 25 e 26, tá? Aqui estão, aqui embaixo, os outros lá, né? O 16, o 15, o 28 e o A2. O A2 e o A1, a gente já viu, tá? Ele está ciclando. Eu vou mostrar para vocês como que ele funciona. Eu vou aumentar o tempo que ele vai atuar. Tá vendo? Ele vai atuar. Esse tempo maior que ele tá aí é o tempo que eu tô. Tá vendo? Agora eu vou aumentar o tempo que eu quero que ele fique desligado. Ah, tá. Ele vai desligar. Ele tá contando agora, contando o tempo. Ligou, contou o tempo. Eu vou aumentar um pouquinho o tempo, você vai ver que ele vai ficar mais tempo ligado. Agora, né? Ele vai desligar, vai contar o tempo do de cima. Agora ele vai ligar
Agora ele está contando esse tempo, ligou. Agora ele está contando esse tempo, tá? Eu vou aumentar aqui para 5. Se você entende como que ele funciona, certo? Ele fechou o contato, desligou. Agora ele vai contar um tempo. Agora ele vai contar esse tempo. Desligou, vai contar esse tempo. Tá vendo? O tempo aqui, desse aqui, é menor que esse tempo aqui. Então, veja bem. Ó, eu vou pôr os dois tempos iguais para você ver. Tá certo? Ó, ele vai ficar ligado, é o tempo de baixo. Ele fica desligado, é o tempo de cima. Ligado, tempo de baixo. Tá? Esse é o relé cíclico. Você pode usar, eu vou diminuir o tempo que ele vai fazer o ciclo, você vai ver que ele vai... Viu que ele ligou novamente? Mais rápido. Então, o tempo de cima é o tempo que ele fica desligado. O tempo de baixo é o tempo que ele vai atuar. Então, vou aumentar de novo o tempo de cima. Certo? Você vai ver, ó, vai ficar o tempo de cima ligado. E agora está contando o tempo de baixo ligado. Desligou, conta o tempo de cima e assim sucessivamente. Agora eu vou mostrar para você na prática como que a gente utiliza um temporizador no funcionamento de uma lógica de comandos. Nós temos aqui uma partida estrela triângulo e a gente vai mostrar para vocês como que a coisa funciona. Tá desligado, eu tenho um sinalizador aqui dizendo, ó, o motor desligado. Geralmente eu uso a lâmpada azul ou a lâmpada verde, né? O sinalizador verde ou azul. Perdão. Aqui eu tenho um sinalizador que está dizendo que a lâmpada, o motor está desligado. É um sinalizador azul. Ele pode ser branco ou azul para fazer esse tipo de sinalização. Eu vou ligar o meu contato, certo? Ele vai contar o tempo, ele está contando o tempo aqui, ó. Aqui, ó. Quando ele contar o tempo, ele desliga a partir de estrela e liga o triângulo, certo? Então, aí ele vai indicar motor ligado. Quando ele estiver partindo, vou desligar aqui e vou partir de novo. Quando ele estiver partindo, essa luz vermelha vai indicar que ele está em estrela, é o tempo que esse contador está ligado. Quando esse contador desligar, ó, ele desliga essa lâmpada e indica, né, através daqui, desse LED verde, que o motor está ligado. Ele vai ficar assim até a operação da máquina ser feita. Quando eu precisar desligar, eu aciono o verde. Pronto, ele voltou para o estado de repouso e está dizendo, ó, o motor está desligado, eu posso acessar a máquina ou seus comportamentos. É assim que funciona o contato do temporizador, né, num diagrama de partida estrela triângulo. É muito usado dessa forma.